Bom dia a todos os nossos alunos, nossos convidados. Estamos aqui mais uma vez numa reunião, né? Uma aula. Eu sou Mônica, da empresa Copersucar. Estamos aqui no nosso programa Conecta, na nossa aula de qualificação empresarial. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Nós temos hoje um convidado especial, Rafael Rodrigues, do projeto Impulso Energy. Ele vai falar com vocês um pouco sobre empreendedorismo, vai chacoalhar a cabeça de vocês um pouquinho com ideias novas, acho que vai ser bem legal. E eu vou falar um pouquinho mais uma vez sobre o programa Conecta, né, essa iniciativa da Copersucar. Nós já estamos trabalhando nas nossas comunidades desde 2015, então, juntos os nossos terminais em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto, em Santos, a gente vai fazendo esse trabalho de qualificação e também com as nossas ações culturais, ações de esporte e vida, ações de Fórum em Roda, para trazer conhecimento para todos vocês. E com isso a gente deixa um legado, né, para a sociedade, para as comunidades. A gente realmente, como Copersucar, acredita que a educação é fundamental para a mudança, para a transformação das pessoas. Então, esse programa ele vem nesse sentido, ele vem no sentido de transformar os alunos e com isso a gente consegue melhorar a qualidade de vida de todos e fazer um país, uma cidade melhor, né? Eu vou falar também um pouquinho sobre a questão do desafio que vem sendo para a gente de forma rápida alterar o programa, né? Mas eu acho que com a parceria com o Instituto Crescer, isso vem dando super certo, e fico feliz que vocês estejam também, através dos retornos que a gente tem recebido, dando feedback positivo. Eu acho que a gente está conseguindo realmente, nesse momento difícil, continuar o programa com a qualidade que ele sempre teve. Então, eu agradeço a todos vocês. Agradeço mais uma vez ao Marcelo, ao Diego, que está aqui nos ajudando com a parte online. O Luiz Cláudio também vai entrar para falar um pouquinho sobre educação e a importância do programa Conecta e dessa parceria com o Instituto Crescer. E eu, então, agora vou dar a palavra aqui para o Luiz. Olá, muito bom dia. Obrigado pela presença de todos vocês nesse dia tão especial. Um agradecimento muito especial à Mônica pela parceria de sempre com o Instituto Crescer no desenvolvimento desse projeto maravilhoso que é o Conecta Copersucar. A gente está muito feliz de poder fechar hoje esse semestre com a participação especialíssima do Rafael Rodrigues, um amigo que eu aprendi a admirar, um amigo que me ensinou muito, vem me ensinando muito, também na minha jornada empreendedora, e ele vai trazer uma contribuição fantástica para esse dia de hoje. Lá no Instituto Crescer, a gente entende que tão importante quanto o desenvolvimento das habilidades técnicas, as habilidades de negócios, ter conhecimentos em finanças, em RH, em marketing, na área comercial, é fundamental o desenvolvimento também das habilidades socioemocionais. O seu negócio só vai ter sucesso se você tiver um propósito, se você tiver paixão pelo seu negócio, se você tiver clareza de qual é a importância do teu negócio para a sociedade, qual a importância dele para o mundo. E é essa contribuição que o Rafael Rodrigues vem trazer para a gente hoje. Um olhar humano, um olhar para o desenvolvimento humano, um olhar para o propósito. Então, vamos passar a palavra para quem realmente entende do assunto e escutar com atenção todo esse conhecimento que ele tem para compartilhar com a gente. Rafael, um beijo no coração, super obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitos nossos empreendedores e empreendedoras. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Rodrigues, estou super feliz de estar aqui com vocês nessa manhã de quarta-feira, né? Muito obrigado, Luiz, pelas palavras, que agora a responsabilidade aumentou diante de tudo isso que o Luiz falou. O Luiz é um queridão, um grande amigo também que
que eu fiz nos últimos tempos e a gente tem trocado bastante, né? Que bom saber que de alguma forma eu possa estar contribuindo para a jornada. Queria agradecer também a Mônica da Copersucar. Acho o projeto de vocês assim muito bacana. Acho que é muito legal dar suporte para empreendedores e da maneira correta como vocês estão fazendo. Acho que o Brasil precisa disso, né? E é muito legal ver uma empresa tão importante como a Copersucar, junto com o Instituto Crescer, que é um instituto tão bacana e tão relevante para o Brasil também, estarem juntos nessa jornada. Eu fico muito honrado de estar aqui com vocês. Queria agradecer também o Marcelo e o Diego, que estão aqui, né, do Instituto Crescer e ajudando a gente nesse processo todo. E espero que vocês gostem de algumas coisas que eu vou trazer para vocês, algumas provocações e reflexões, né, como diz lá o título, sobre empreender com essência, né, e a partir de um olhar único para o mundo, né. Então, alô? Vocês estão me vendo, né? Alô, alô, alô? Então, sim, beleza, desculpa. Tá tudo aqui. Tá bom. Tecnologia, Então, esse desafio, né, gente, que a gente está vivendo hoje, deixa eu me apresentar um pouquinho, depois eu falo um pouco desse desafio que a gente está vivendo hoje. Eu tenho 45 anos, sou um dos fundadores do Impulso Emerge, e junto com meu amigo Henrique Pistilli, que até deveria estar aqui comigo hoje, mas infelizmente ele teve problemas técnicos e não conseguiu entrar aqui junto comigo. Tomara que ele tenha uma outra oportunidade, talvez no próximo semestre, a gente consiga marcar uma vinda dele aqui, que também é um cara muito bacana de conhecer. Então, o Impulso Emerge, ele tem como grande propósito humanizar as relações, né? As relações entre as pessoas, as relações das pessoas com as empresas, com o trabalho e a sociedade como um todo. E a gente faz isso trazendo para o mundo novas formas de viver a vida e ver o mundo, né? Principalmente através de uma coisa que a gente entende, que a vida precisa ser vivida como uma obra de arte, né? Então, a gente busca ajudar as pessoas a construir a sua vida, a olhar a sua vida como uma obra de arte, né? E a gente faz isso através de 3 grandes frentes de trabalho, né? A primeira, que é onde tudo nasceu, né? Só para vocês terem uma ideia, o Impulso Emerge, ele existe há mais ou menos 20 anos, não com esse nome, né? Eu e o Henrique, a gente se conheceu na época da faculdade, a gente fez parte de uma organização internacional de estudantes, que também incentiva bastante o empreendedorismo, chamada ETEC, é a maior organização de estudantes do mundo, que faz estágio remunerado no exterior, e etc. E lá eu aprendi muito sobre quem eu sou e sobre para que eu nasci, né? Qual que é o meu propósito de vida, né? Enfim, e o Henrique também, acho que teve essa jornada, e a gente se encontrou lá e decidiu, então, começar a empreender. Logo que a gente se formou na faculdade, a gente fez administração de empresas, né? E sempre uma inquietude muito grande dentro de mim e dele também, né? De querer trazer para o mundo a nossa essência, de querer trazer para o mundo o nosso olhar único, de que o nosso trabalho fosse realmente um trabalho significativo para o mundo, para nós, obviamente, mas também para o mundo. Que a gente, através dos nossos talentos, das nossas paixões, dos nossos valores, né, dos nossos princípios de vida, a gente trouxesse alguma coisa que ajudasse a resolver, de alguma forma, os problemas do mundo, porque, afinal de contas, a empresa existe para isso, né? Essa é uma provocação que eu sempre faço para as empresas, né? No final das contas, para que a empresa existe, né? Para que o homem resolveu criar esse organismo, né, esse grupamento de pessoas que decidiram trazer alguma coisa para o mundo? É para poder resolver algum problema, alguma necessidade da humanidade. Basicamente é isso. Se você pegar a história das empresas, desde lá da Revolução Industrial, foi para resolver um problema, né? A questão é que talvez nos últimos anos, algumas empresas ou muitas empresas, por causa de um monte de questões socioeconômicas, políticas do mundo, se desconectaram um pouco disso, né? Então, uma das grandes inquietudes nossas no início do Impulso foi isso, né? Assim, a gente perceber que as pessoas elas estavam cada vez mais precisando se expressar
de forma mais autêntica e conectada com as necessidades do mundo. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa na nossa trajetória, que mais ou menos no final, né, do século passado, a gente tomou conhecimento de uma frase dita por aquele filósofo, o Aristóteles, e a gente viu essa frase em inglês, que eu vou dizer para vocês, a gente resolveu fazer uma tradução livre da frase. Quando eu digo tradução livre, a gente resolveu talvez inserir algumas palavrinhas mais contemporâneas. Espero que Aristóteles tenha ficado feliz com o que a gente fez com a frase dele. Mas a frase é o seguinte: onde meus talentos e paixões se encontram com as necessidades do mundo, lá está o meu caminho, o meu lugar. Quando a gente viu essa frase e fez essa tradução e deu uma aprofundada nela, a gente entendeu que era exatamente isso que a gente queria trazer para o mundo, ajudar as pessoas e as organizações a encontrar esse lugar primeiro dos talentos e paixões, né, onde os talentos se encontram com as paixões, que é um lugar de grande potência das pessoas, né? Imagina, meu talento, ou meus talentos, né, aquilo que eu sei fazer bem, aquilo que eu sei fazer de melhor, né? Aquilo que eu me preparei para fazer bem e que naturalmente eu sei fazer bem, né? Ao mesmo tempo, tem as paixões, que é aquilo que eu amo fazer, né? Aquilo que eu amo fazer. Quando eu conecto uma coisa com a outra, né? O que eu sei fazer bem, ou as várias coisas que eu sei fazer bem, com as várias coisas que eu amo fazer, esse lugar é um lugar de muita potência, é um lugar de muito poder, né? Esse lugar, vocês já devem ter tido essa experiência na vida, né? Desde criança, né? A gente experimenta isso, aqueles momentos que a gente está realizando alguma coisa e que as pessoas se aproximam de você, que o tempo para, que você vira um ser mais solar, né? As pessoas se atraem por você, você se perde no tempo, porque você está fazendo realmente aquilo que você veio fazer no mundo, né? E aí tem um ponto muito importante, né? A gente estuda essa coisa de propósito há muitos anos, né? Propósito, hoje é um tema que está super em voga, tem até um uso, às vezes, equivocado da palavra propósito, né? Mas o fato é que sempre propósito é para alguma coisa, né? A gente acredita que propósito tem a ver com o que eu vim fazer aqui no planeta. E a gente acredita que todo mundo que veio habitar esse planeta veio fazer alguma coisa aqui em prol da humanidade, né? Então, e o propósito é o que diz isso. E aí tem uma coisa que é muito legal, né, que a gente viu de algum desses pensadores, que fez muito sentido para a gente, que a gente já nasce sabendo qual é o nosso propósito de vida. Quando a gente é criancinha, pequenininha, 3, 4, 5 anos de idade, a gente já sabe qual é o nosso propósito de vida, né? O que acontece é que a gente não tem consciência sobre isso. Mas esse propósito, ele se revela muito a partir da forma como a gente se expressa no mundo quando a gente é criança, que é através das brincadeiras, né? Então, a forma como a gente brinca, a qualidade da brincadeira, revela muito sobre o nosso propósito. A questão é que a grande maioria das pessoas se desconecta disso conforme vai ficando adulto, né? E aí talvez seja um grande exercício de vida, né? Buscar essa reconexão com quem verdadeiramente eu sou. E a partir dessa reconexão com a minha essência, eu consegui expressar isso para o mundo de forma muito autêntica, porque cada um de nós tem uma visão e um olhar muito autêntico para o mundo. O que às vezes acontece é que a gente não consegue trazer esse olhar para o mundo, porque a gente recebe também muita influência de fora, que tenta moldar o nosso olhar a partir da visão da sociedade, a partir da moral que a sociedade tem, ou do que a sociedade supostamente espera que a gente faça, a partir do lugar que a gente está, né? E aí a gente às vezes se sucumbe a isso, e meio que esse fogo do propósito, da essência, ele se apaga, né? Então esse caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, ele é fundamental para justamente eu me fortalecer internamente e eu conseguir trazer para o mundo aquilo de melhor que eu quero trazer, que eu posso trazer para o mundo, porque sim, é nesse lugar que eu faço a diferença no mundo. E aí, falando de empreendedorismo, quando eu agrego isso a algum negócio que eu posso criar, ou algum projeto, isso tem uma potência absurda, né? Se a gente olhar, talvez,
os grandes empreendedores que a gente admira, né, as pessoas que realizam projetos e fazem coisas magníficas no mundo, tanto, né, de forma ampla, que tem um impacto global, quanto aquele empreendedor que tem um impacto local que é inacreditável, né, que é aquela pessoa que é a inspiração para a comunidade, ou para o bairro, ou para a cidade onde mora, né? São essas pessoas, elas conseguem trazer para o mundo muito a sua essência, muito quem elas verdadeiramente são, mesmo, e às vezes até quebrando paradigmas, às vezes rompendo com coisas, né? Porque, mais uma vez, eu acho que a nossa vida é muito assim, né? A gente nasce só essência, né? A gente é essência quando a gente é pequenininho, mas só que conforme a gente vai passando pela vida, a vida vai... E aí cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu karma, né? Cada um tem a sua trajetória, e as necessidades de lidar com essas forças adversas, elas vão acontecendo. Mas as forças adversas, elas não são ruins, elas são boas, né? Quando eu estou falando forças adversas, são aquelas forças que atuam sobre a nossa existência e que tentam tirar a gente de quem a gente realmente é, né? Seja por uma questão social, seja por uma questão sei lá, né, do ambiente que eu vivo, enfim, tem um monte de coisa, né? O fato é que a gente eu acredito muito nisso, que a gente nasceu para justamente, a partir dessas forças adversas, a gente fortalecer o nosso eu, a gente fortalecer a nossa essência. E se não tivessem forças adversas, a gente não teria a oportunidade de fortalecer essa essência. Para exemplificar de forma bem prática isso que eu estou falando, e eu acho que é uma imagem super batida, mas que faz muito sentido, né? Que é a imagem da lagarta se transformando em borboleta, né? Aquilo ali resume meio a história da nossa vida, né? Para virar borboleta, a lagarta precisa ficar naquele casulo, e aquele casulo, num momento, deve ser muito, muito difícil, muito apertado, muito duro, mas ela precisa, com muita força interna, romper com aquele casulo, e só assim ela pode se tornar borboleta, com as asas muito fortes, né? Se ela não fizer esse exercício, ela sequer vai se transformar em borboleta, seja ficando encapsulada ali naquele casulo e nunca conseguindo sair de lá, ou se não tiver a força adversa, ela não conseguir romper com essa força, a asa vai nascer fraca, né? Se não tiver o casulo, vamos supor que tire o casulo, tire as forças adversas, a asa é fraca, então, e aí não tem voo, não tem a beleza da borboleta, não tem a função da borboleta, né? Que é polinizar, que é até servir de alimento para outros seres, né? Enfim, que é um propósito muito nobre, né? Enfim, então estava falando, eu estou falando de um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Dá a palavra para mim, eu saio emendando uma coisa na outra, mas voltando a falar um pouco da minha trajetória, então, né, do Henrique, e como a gente fundou esse impulso, né, veio muito através dessa inquietação, que graças a Deus eu tive desde muito cedo. Eu sempre me perguntei, sei lá, eu lembro talvez a partir dos 17, 18 anos, acho que foi a primeira lembrança que eu tenho disso, de me perguntar assim, tá, mas eu vou estudar aqui para poder ser que tipo de profissional, para fazer o que da minha vida, né? O que me motiva para o trabalho? E de verdade, assim, claro que o dinheiro é uma coisa fundamental para a vida de qualquer pessoa no mundo que a gente vive hoje, né? Mas não era o suficiente para mim só ganhar dinheiro, né? Precisava que fosse um trabalho que fosse a expressão de quem eu realmente sou. E da minha contribuição para o mundo, porque eu já era uma pessoa muito inquieta sobre a situação de mundo que a gente vive desde muito moleque, talvez até antes dessa idade, com certeza. Eu lembro lá com os meus 12, 13 anos na escola, eu já tinha reflexões bastante interessantes com relação a isso. Então foi uma inquietude muito grande dentro de mim, que acabou, quando eu fui estudar, né, administração e tudo, eu ficava me perguntando, mas tudo bem, aí você vai se formar e vai fazer o que da vida, né? Vai trabalhar para quê, né? Com que sentido? Eu sempre tive essa busca, né? E voltando a falar da IESEC, que é essa organização de estudantes que eu fiz parte, ali é uma ONG, né? E eu trabalhava enquanto estudava, né? E além de trabalhar na IESEC, eu era atleta também, eu fui remador do Flamengo, remo olímpico, né? Que era o meu trabalho, na verdade.
porque o Flamengo me dava uma bolsa de estudos, né, e aí eu consegui estudar na faculdade. Então, eu era remador, eu sou aqui do Rio, né, então era remador do Flamengo. O Flamengo tinha esse convênio com a faculdade que eu estudei, e aí, enfim, eu precisava remar, precisava trabalhar para poder me desenvolver, né. Então, com a IESEC, que era um trabalho voluntário num primeiro momento, né, eu pude experimentar, meio que sem querer, assim, eu me interessei por aquilo, fui lá, fiz um processo seletivo, entrei, e aí eu descobri ali que o que me dava assim, prazer e o que eu sabia fazer bem é trabalhar o desenvolvimento de pessoas e a transformação da sociedade que eu vivo. É isso que me tira, assim, eu fico horas trabalhando, me perco no tempo, com um prazer absoluto de fazer isso, e ali eu pude experimentar isso pela primeira vez, né? Sempre fui um cara bastante humano, né? Sou músico também, enfim, toco violão, dentre outras coisas, né? Então, e aí eu procuro juntar essas experiências todas em tudo que eu faço. E aí, só resumindo a história, quando eu me formei na faculdade, saí da IESEC, né, eu me vi diante de um dilema. Eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Né? Tem que procurar emprego. E aí eu fui procurar emprego, fui trabalhar num banco, né? Trabalhei durante um tempo num banco, mas aquilo não era o que eu queria fazer. E aí, já muito cedo, essa coisa empreendedora dentro de mim, de eu criar o meu próprio trabalho, de eu criar o meu próprio jeito de fazer, que essa também era uma inquietude. Algumas experiências que eu tinha tido em organizações mais herméticas, né? Não que eu acho organizações tradicionais muito legais de se trabalhar, é um espaço de transformação incrível, né? Mas, ao mesmo tempo, eu precisava de muita liberdade. Talvez, naquele momento, uma coisa não batia com a outra. Então, eu falei, bom, então, a chance que eu tenho, de repente, é de criar o meu próprio trabalho, de criar o meu próprio jeito, por mais que isso dê, talvez, mais trabalho, né? E aí eu comecei, junto com o Henrique, a empreender o que depois a gente veio chamar de Impulso Emerge. No início, a gente chamava de Conaction, e depois a gente chamou de outros nomes, e foi indo, né, nessa trajetória. E aí, gente, só para terminar a história do que é o Impulso Emerge, a gente hoje, com esse formato, com esse nome, a gente existe desde 2014, né? Então, assim, entre 99 e 2000 até 2014, foram várias experimentações, né? Eu e o outro sócio, a gente se experimentou também em outras áreas, a gente se capacitou, a gente aprendeu sobre as coisas que a gente gostaria de trabalhar, né? Estudou bastante, teve outras experiências, foi testando algumas coisas, até que em 2014 a gente decidiu repaginar aquilo que a gente tinha fundado em 99 e 2000, com mais profundidade, já com mais senioridade, né? E aí, então, nasceu o Impulso Emerge. Num primeiro momento, o Impulso Emerge era só um curso para a pessoa física, que hoje em dia chama Emerge Você, é um programa que ajuda as pessoas justamente a encontrar o propósito de vida, né? Então, a gente tem um programa de autoconhecimento bastante profundo, são módulos presenciais, imersivos, a gente vai para um espaço de desenvolvimento humano no meio do mato, né? E fica lá 3 dias inteiros, dormindo lá e tal, aí depois de 2 meses a gente volta, fica mais 3 dias inteiros, depois a gente volta de novo, 3 meses depois, né? São 3 módulos, né? De muito autoconhecimento, justamente para poder entender quais são os meus verdadeiros talentos, minhas verdadeiras paixões, os meus valores, meus princípios de vida, minhas crenças, como que isso se conecta com as necessidades do mundo, né? Então, a serviço de que e de quem eu estou trabalhando, o que eu quero fazer com o meu trabalho, né? Esse tempo que eu gasto trabalhando de labor e tudo mais, o que isso está contribuindo? A gente acredita que quando a gente encontra essa conexão com as necessidades do mundo, o trabalho ganha uma potência absurda, o empreendimento ganha uma potência absurda, porque ele descobre o seu lugar no mundo, e aí a gente fala assim, né, o universo conspira a favor, né? Se o mundo está precisando, o mundo percebe que o que você está oferecendo é uma necessidade, e aí ele começa a te dar retorno, né? Então é uma via de 2 mãos aí muito interessante, né? E, ao mesmo tempo, nesse programa, a gente também tenta desvendar um pouco o futuro que emerge.
Então, e é muito interessante isso que está acontecendo no mundo agora, que está tendo uma aceleração do futuro, né? Esses temas todos que estão sendo falados hoje em dia, provocados muito por essa situação da pandemia, da quarentena, a gente já vem falando sobre isso há 20 anos, pelo menos, né? E meio que ajudando o mundo a reconhecer a crise, a verdadeira crise que a gente está vivendo, que não é uma crise econômica, não é uma crise de saúde, não é uma crise ambiental. Claro que são todas essas crises juntas, mas tem uma crise muito mais profunda, que é uma crise de valores humanitários, né? Que é uma crise de estilo de vida, né? Que tipo de vida a gente quer ter, né, nesse planeta, né? De que forma que a gente quer viver como sociedade e individualmente. Eu acho que nesse tempo a gente está revendo muito esses conceitos, finalmente, né, de uma forma muito mais contundente, né? Então, esse é o programa que a gente tem para a pessoa física. Ele acontece, esse que eu estava contando para vocês é o original, que tem em grupos e tal. Agora a gente recentemente lançou um que é individual, a gente faz tipo um processo de coaching e tudo mais, que é bem interessante também. Não tem a mesma potência do de grupo, mas tem algumas particularidades, porque vira um processo mais pessoal, né, e mais personalizado para a necessidade da pessoa. Aí a gente, diante disso, a gente falou assim, tá, agora a gente precisa, além de ajudar as pessoas, a gente precisa contribuir para as organizações, e a gente criou, então, uma plataforma de consultoria, né, chamada Emerge Corp, que tem como objetivo ajudar as organizações a se prepararem para o futuro que emerge. A gente basicamente trabalha ajudando as organizações a reconhecer a sua essência, o seu propósito, né, a parte mais estratégica. Então, assim, para que a organização existe, qual que é a história da organização até esse momento e o que ela deseja realizar de forma contundente. Então, a gente faz essa pergunta para a organização também, né? E, às vezes, precisa recriar a cultura organizacional, recriar valores, recriar crenças, visão, missão, enfim, a gente ajuda a repaginar no sentido de reconectar com o que de melhor a organização tem para oferecer para o mundo. Depois disso, a gente trabalha, junto com as organizações, no desenvolvimento das pessoas, né? A gente está vivendo um momento de mundo onde cada vez mais as pessoas, para navegar nesse mundo VUCA, né? Que talvez vocês já tenham falado sobre isso aqui, né? Esse mundo volátil, esse mundo incerto, esse mundo complexo e assim por diante, a gente precisa fundamentalmente se conhecer muito. A gente precisa trabalhar o autoconhecimento muito, porque essa é a única chance que a gente tem de navegar com tranquilidade por esse frenesi de mundo. Quando a gente se conhece muito bem, pode estar o maremoto na nossa frente que a gente vai ter calma, ter tranquilidade, porque a gente sabe que a gente está no nosso melhor. E o nosso melhor é o que traz a calma, a tranquilidade para navegar nesse mundo de turbulência. Então, por isso que hoje está trabalhando tanto autoconhecimento, tanto desenvolvimento de soft skills, porque também a gente precisa ter muita força emocional para lidar com isso. Então, a gente tem trabalhado muito desenvolvimento de liderança nas organizações, desenvolvimento dos times, né, team build, gestão de conflito. Conflito, gente, é uma coisa... Não sei, imagino que na experiência de vocês devam estar lidando cada vez mais com conflito, porque cada vez mais as pessoas têm tido mais abertura para falar o que elas pensam. E isso naturalmente gera conflito de opiniões, né? Opiniões diversas. Isso não deve ser coibido, isso é maravilhoso, isso deve ser aprendido. As organizações precisam gostar de conflito no bom sentido da palavra. Quanto mais divergente for um time, mas só que precisa ter um líder, ou vários líderes, que saibam pegar essa energia que num primeiro momento parece ser turbulenta, né, e transformar isso numa coisa inovadora, numa coisa completamente fora da casinha. Essa é a única chance que a gente tem de ser criativo e ser inovador, quando o diferente se encontra. Mas só que precisa ter alguém que amalgama essas ideias, né? O que a gente experimentou até agora é que as equipes muitas vezes são formados por pessoas iguais, que pensam igual. Então, aí e a gente é cobrado de criatividade, inovação, né? É praticamente impossível. Então, esse é um tema que a gente precisa trabalhar demais com as organizações. Gestão de conflito positivo, processo decisório em grupo, o líder como facilitador de grupos, né? Facilitador de caminhos, facilitador de conexões,
né? É isso que a gente trabalha bastante, assim, né, nas organizações. E a gente chega até o ponto nas organizações de ajudar no desenvolvimento de novos processos e ferramentas de gestão, principalmente de pessoas lidando com as necessidades das novas gerações. As novas gerações estão trazendo novas perguntas, novas necessidades, né? As novas gerações, eu chamo aqui de geração Z, né? São gerações que precisam de mais liberdade, elas estão precisando de um outro vínculo de trabalho, que não é o vínculo tradicional que tem se oferecido, né? Então, a gente tem ajudado também algumas organizações a criar, talvez, novos processos e novas formas para poder contemplar, né, essas pessoas que são brilhantes, que têm cabeças muito boas, mas que não estão se conectando muito com as organizações mais tradicionais por causa disso. E aí elas acabam empreendendo, criando o seu próprio negócio. E aí a última coisa que eu vou falar, a gente tem um projeto também voltado para a sociedade como um todo, que a gente chama de Sarau Emerge, né, que a gente traz provocações e reflexões para a sociedade, assim como eu estou fazendo hoje com vocês, em eventos físicos, muitas vezes. A gente trabalha muito com arte, né, com música, com atividades artísticas voltado para o desenvolvimento humano, né, porque a gente acredita que tanto natureza quanto arte são elementos fundamentais para forjar o ser humano, né? A gente precisa de mais contato com a natureza, precisa reconectar, né, com o planeta, reconectar com as artes, porque é através da arte que a gente consegue ser quem a gente verdadeiramente é, né? E aí, quando a gente entende trabalhar a parte artística, que muitas vezes parece sutil, parece etérea, com o concreto, com a realização de coisas, né, com trazer os projetos para o mundo, a gente consegue achar o equilíbrio dessas duas coisas, é aí que é a maravilha, né? A gente tem que descobrir a porção formiguinha, a porção cigarra dentro de nós e achar esse equilíbrio. Se a gente olhar os principais empresários que a gente admira, eles são verdadeiros artistas, né? Verdadeiros artistas para o mundo. Assim como os artistas que a gente mais admira, eles só conseguem levar a sua obra para o maior número de pessoas, impactar mais contundentemente as pessoas, porque eles também são ótimos empresários. Eles também desenvolvem muita capacidade de trazer para o mundo concretude da arte deles, né? Então, esses dois caminhos, eles são importantíssimos. E aí, nos saraus, a gente traz... Agora, atualmente, a gente não está conseguindo fazer os saraus com encontros, a gente tem feito lives, né? Toda segunda-feira, a gente faz uma live no nosso canal, até já fazendo uma propaganda para quem se interessar, no nosso canal no Instagram, né? Impulso Emerge, emerge de emergir, né? Toda segunda-feira, às 8h30, a gente tem recebido convidados e tem sido muito legal, assim. Essa semana a gente recebeu a Gabriela Alves, que é uma atriz, poetisa, trabalha com desenvolvimento humano, e foi uma troca muito legal. Outro dia a gente teve uma futurista, a Rosa Alegria, que foi trazer algumas perspectivas de futuro para a gente. O Ricardo Yang, que é um empresário, né, ele já foi vereador de São Paulo, é um cara super engajado com o movimento de responsabilidade social, um dos fundadores do Instituto Ethos, né, e um queridíssimo, assim, trouxe também uma perspectiva importante para esse mundo que a gente está vendo. Enfim, a gente tem feito lives desde fevereiro, até antes da pandemia, a gente meio que prevendo isso. Então, tem sido nossos saraus virtuais, né? Enfim, eu me disparei a falar aqui. Eu acho que agora eu queria, não sei se vocês têm perguntas, se vocês querem, enfim, interagir comigo. Sim. Marcelo tá me dizendo aqui que tem perguntas. Estou atento aqui. Olá. Oi, pessoal, bom dia. É muito interessante sua fala, você citou lá o Aristóteles e eu cito Sófocles, que diz, conhece-te a ti mesmo. E acho que essa é a base de um bom empreendedor quando fala da essência. E o artista está sempre aperfeiçoando a sua essência, né? Então eu acho que isso é sempre essencial para a construção aí, inclusive de negócios sustentáveis, que realmente façam importância para a nossa sociedade. Nesse momento, mais do que nunca, a nossa sociedade se volta aí para soluções, resolver, enfim, questões da humanidade. A gente tem aqui, Rafael, várias perguntas, tem aqui anônimo, né, dizendo que o propósito é empreender, que bom, né?
E aí depois tem uma pergunta que eu acho bem relevante, que a pessoa está dizendo assim, também anonimamente: você acredita que hoje uma empresa sobreviva sem valorizar os seus colaboradores e sem envolver a todos no seu propósito? Dentro do mundo corporativo, todos têm que ter as mesmas práticas internas de valorização e respeito. Para que esse propósito seja cumprido? Isso é uma pergunta. Bom, posso falar? Claro, por favor. Não sei se eu estou ao vivo agora. Eu acho que cada vez menos empresas que não se preocupem com isso vão existir, por dois motivos principais. Primeiro, que as empresas que não tiverem muita clareza de propósito, as pessoas vão se identificar cada vez menos com elas e consequentemente, elas vão querer cada vez menos trabalhar nelas, né? Porque hoje, e assim, acredita em mim, de agora para frente, isso vai aumentar assim, vertiginosamente. Quanto mais clareza de propósito, isso for muito explícito e trabalhado internamente, as pessoas vão se conectar muito mais com isso. Então, esse é um trabalho, e mais do que isso, né? As pessoas precisam ter espaço para poder se colocar, para poder trazer as suas ideias, para poder dizer quem elas são dentro do ambiente de negócio. Quando você cria um ambiente de aprendizado verdadeiro, um ambiente de abertura, de colaboração, é esse tipo de ambiente que cativa as pessoas, que fazem as pessoas quererem estar, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, a gente tem oportunidade de desenvolvimento e de aprendizado todo dia. Se a gente tiver uma mentalidade de parar e contemplar um pouco o que a gente fez do ponto de vista do aprendizado que a gente teve, e isso precisa ser uma cultura organizacional, né? Quanto mais, por exemplo, cultura de feedback, né? Feedback constante, o líder falando para o liderado o que acha, o liderado falando para o líder o que acha, o tempo inteiro. Quando você termina uma reunião, é uma oportunidade de dar e receber feedback, de contemplar o que aconteceu nessa reunião. A reunião foi produtiva, não foi, por quê? Por que foi? Como é que foi a participação das pessoas? Quando eu vou fazer, né, sei lá, um projeto, quando eu apresento, é uma oportunidade de aprendizado. Então, esse lado, assim, eu vou contar para vocês, o principal cliente que a gente tem trabalhado nos últimos 2 anos e meio tem sido a Bolsa de Valores de São Paulo, que agora chama B3, né? A B3 fez um processo de fusão em 2017, aquilo que chamava BMF Bovespa, né? Eles eram já uma empresa fundida, inclusive, e juntaram com outra empresa chamada CETIP e viraram a B3, né? Com esse processo de fusão, eles decidiram criar uma nova cultura organizacional ancorada em bases mais humanitárias, mais humanas, né? Relacionamentos mais humanos, porque eles entenderam que eles são, historicamente, uma empresa muito técnica, com um conhecimento técnico absurdo, né? Então tem um conhecimento muito grande lá, mas eles agora eles tinham muito pouca habilidade de lidar com as pessoas, né? E de conectar, assim, para que Bolsa existe no final das contas, né? Qual que é a essência dessa história, né? E qual que é o propósito da Bolsa? Por que as pessoas estão lá, né? Enfim, e a partir desse trabalho que a gente tem feito com eles, a gente tem ajudado a criar esse ambiente de aprendizado contínuo, de abertura. Então, hoje, as pessoas lá, assim, é bonito de ver como que se transformou numa empresa técnica somente, onde as pessoas não tinham habilidade com as pessoas, né, para ser uma pessoa que continua sendo tão ou mais técnica quanto, mas com uma grande habilidade com pessoas, valorizando muito o ser humano, valorizando muito a expressão humana, o aprendizado contínuo, né? Então, isso faz toda a diferença, não é? Daqui a pouco a B3 já está começando a entrar nos quadros das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e não vai parar, porque realmente já é uma empresa que as pessoas estão buscando, estão procurando, e realmente faz muito sentido. Então, esse é um lado, né, de dentro. Do outro lado, os consumidores também. A gente agora, assim,
esse tempo que a gente está vivendo agora, tem muita gente que está mudando seus hábitos de consumo e tá começando a se perguntar que tipo de produto é esse que eu estou comprando, que tipo de empresa é essa que está me oferecendo esse produto ou esse serviço, né? Eu não estou querendo politizar a nossa conversa, mas tem um monte de empresa aí que durante esse tempo da pandemia fez um monte de cagada em termos de imagem, por causa dos seus donos, por causa talvez de uma questão e tem um monte de consumidor que vai olhar para isso e vai falar assim, eu não quero mais comprar dessa empresa que tem um dono, um fundador que pensa desse jeito, ou que faz uma coisa que ele julga que não é benéfico para a humanidade, que é benéfico para a sociedade, né? Então, esse é um baita. A Copersucar tá fazendo esse trabalho de sustentabilidade. Nossa, eu trabalho com sustentabilidade e responsabilidade corporativa há, sei lá, 20 anos. Né? E nesse tempo que eu tenho visto é que cada vez mais os consumidores eles estão entendendo que eles precisam comprar produtos e serviços de empresas que zelam por um mundo mais sustentável, economicamente mais sustentável, socialmente mais sustentável, ambientalmente mais sustentável e assim por diante, entendendo que os resultados da empresa não são só financeiros, os resultados também são sociais, os resultados também são ambientais, também são culturais, também são políticos, também são tecnológicos, enfim, é uma diversidade. E aí, cada vez... Então, assim, as empresas que não se atentarem para isso e trabalhar isso de forma muito contundente, e eu vou dizer, gente, não é esforço nenhum fazer isso, porque isso é natural. Se a gente encontrar a nossa naturalidade de fazer, o que a gente tem vontade de fazer, e colocar isso para o mundo, né, eu acho isso genial. Então, assim... Vocês vão ver nos próximos anos, a partir disso tudo que está acontecendo, que deu uma acelerada muito grande nessa percepção, as pessoas estão radicalmente mudando os seus hábitos de vida, tanto da vida pessoal, quanto da vida comercial, de trabalho e etc. Né? Então, assim, a contundência dessa conexão com a essência, com o propósito, ela vai vir de uma forma avassaladora. E as empresas que não tiverem atentas a isso, elas vão se dar mal. Eu queria fazer só uma provocação de uma outra pessoa que falou assim, o meu propósito é empreender. Eu acho nobríssimo o propósito ser empreender, mas eu preciso, como provocador que sou, fazer essa pergunta, que é empreender para quê? Né? Você precisa saber essa resposta. Empreender para quê? Porque quando você souber essa resposta do empreender para quê, o empreender vai ganhar muito mais significado e muito mais contundência. Não estou dizendo que não possa ser, eu acho que já é muito nobre o entendimento de que o meu propósito é empreender, mas eu preciso fazer essa outra pergunta provocativa, empreender para quê? Né? É igual quando eu ouvi uma vez alguém falando assim, o meu propósito é cantar. Eu acho muito nobre o propósito de uma pessoa ser cantar, mas eu sempre vou perguntar para ela, cantar para quê? Né? Porque quando eu canto com significado, né? Quando eu canto com mais consciência sobre o que eu estou cantando, sobre a expressão que eu faço, eu tenho muito mais possibilidade e muito mais responsabilidade a partir da obra que eu ofereço para o mundo, né? Então, é esse sentido da provocação, né? Empreender para quê? Né? É isso. Olha, Rafael, a gente tem várias perguntas aqui. Eu vou ler algumas constatações, né, aqui que os alunos estão colocando. Tem uma aqui que ela diz, sinto que o meu propósito é trabalhar com artesanato, mas hoje é muito difícil sobreviver de arte. Quais dicas você daria para ser perseverante? Emendando aqui, tem uma constatação, na verdade, da Lana Bella, que eu acho que tem bastante a ver com isso, que pessoal, o propósito não é o que fazer, mas para que fazer? Empreender para quê? Trabalhar com artesanato para quê? Pensem nisso. Muito bom. A Lana acho que matou um pouco a charada, mas assim, a perseverança, para mim, ela vem muito a partir da essência mesmo, né? Então, assim, porque não é fácil, gente. Quando a gente encontra a nossa essência, isso é uma coisa que precisa ficar claro. Quando a gente encontra a nossa essência e resolve colocar para o mundo essa essência,
jeito único de ser, os maiores talentos e paixões que eu tenho, isso não significa que num primeiro momento vai ser fácil, já vou sair fazendo sucesso e tudo mais. Não é fácil. Mas a perseverança, para mim, ela vem muito quando eu não abro mão daquilo que eu me perco de mim fazendo. Eu não quero fazer outra coisa. Então, a pergunta é muito válida, porque assim, tá, mas e aí? Né? Se eu não estou conseguindo ganhar dinheiro com isso, como é que eu faço? Então, aí a provocação da Lana, ela é muito boa, né? Quando eu entendo para que eu faço, talvez eu vou ter que inventar moda, eu vou ter que criar, assim, porque só fazer o artesanato é um trabalho manual, ok, mas se eu quero ganhar dinheiro com isso, eu preciso começar a desenvolver a minha capacidade empresarial disso. Então, assim, esse meu produto, será que ele é um produto que as pessoas estão querendo comprar? Por que elas estão querendo comprar? Né? Esse artesanato que eu estou fazendo, qual que é a utilidade disso para as pessoas? Qual que é o diferencial? Então, já digo assim, a minha mulher é artesã também, então eu estou falando com conhecimento de causa. Minha mulher faz bolsas de crochê, né? E eu faço um trabalho com ela assim de sempre perguntar assim, qual que é o valor agregado dessa bolsa sua? Ele não pode ser comparado com uma bolsa que é produzida de forma industrial, né, que sei lá, vai ser vendida a 50, 100 reais. Aqui tem um trabalho manual de um artesão, né, tem um valor absurdo, só que as pessoas precisam reconhecer esse valor. Então, assim, quando eu vou vender isso para o mercado, eu preciso mostrar para as pessoas o valor desse trabalho, né? A minha mulher, ela tem uma parceria com uma ONG, né, de artesãs que auxiliam, então ela faz todo um trabalho de mostrar para as pessoas o valor dessa parceria com essa ONG, dessas mulheres que estão ali fazendo artesanalmente o trabalho, quanto que isso gera de valor agregado. É uma percepção também, quando a pessoa vai comprar a bolsa, ela não está só comprando uma bolsa utilitariamente, né, para poder carregar documentos, ela está comprando uma peça quase de arte. Né? Eu acho que o artesão ele se aproxima muito do artista nesse sentido. E isso tem um valor, só que eu preciso... A grande dificuldade é dizer para o mundo isso, é que o mundo entenda. Então, assim, eu vou precisar inventar moda. Talvez eu vou ter que criar um canal no YouTube para contar as histórias sobre o artesanato. Eu vou ter que criar relacionamento com as pessoas, né, a partir de storytelling, de contação de história, de como eu faço, do que eu faço. Eu vou ter que participar de feiras para poder contar essa história, dizer a história da minha vida, né? Enfim, e esse é o espírito empreendedor, né? Eu acho que essas pessoas é que conseguem ir para frente, né? Então, eu imagino que é por isso que a gente está aqui, ajudando vocês a despertar esse empreendedorismo, né? Porque o empreender não é só fazer, né? A mesma coisa acontece com o meu trabalho. Eu criei ferramentas e metodologias, né? Junto com o Henrique e com a Mariana, que trabalha com a gente, que é nossa sócia hoje, e com outras pessoas que passaram, super legais. Mas se eu não contar isso para o mundo, se eu não participar, por exemplo, de eventos como esse, se eu não der palestra, se eu não fizer as lives, se eu não me mostrar para o mundo o valor percebido ao meu trabalho, ele vai ficar escondido só a mim, né? Então, eu acho que são as duas coisas, né? Quando primeiro eu tenho que ter certeza do meu talento, né? Então, acho que também tem uma pergunta, será que o que eu faço é realmente bacana, né? Ou até eu preciso me aperfeiçoar? Porque também tem uma coisa que é importante, assim, às vezes a gente nasce com um dom, né? Mas só que essas pessoas que nascem com dom, ou seja, facilidade para fazer as coisas, essas pessoas, para elas serem supra-sumo, elas também precisam exercitar, elas precisam se reinventar. Eu sempre falo isso nos treinamentos que eu dou, assim, o Romário, por exemplo, né, que foi jogador de futebol, o Romário nasceu com dom de jogar futebol, ninguém tem dúvida disso. Por mais que ele tenha tido fama de não gostar de treinar, mas se ele não tivesse treinado, se ele não tivesse se desenvolvido a partir do dom dele, ele não teria sido o craque que ele foi, de fazer 1000 gols, de ser, né, o craque de uma Copa do Mundo e etc. Né? Então, assim, essas pessoas é que têm a oportunidade de serem super... Então, assim, se eu tenho o dom de fazer artesanato, maravilha, já tem meio caminho andado, mas eu tenho que perseverar no sentido de
primeiro me perguntar, será que o que eu estou oferecendo para o mundo é bom mesmo? Será que o mundo realmente vai perceber ou ainda preciso desenvolver alguma coisa? Essa é uma parte, internamente. E para fora, assim, o que eu preciso fazer para meu artesanato ser conhecido? Né? Que pessoas eu preciso conectar? Às vezes às vezes eu faço chegar o meu artesanato para uma pessoa que tem um nível de influência absurdo. Essa pessoa vai ajudar a alavancar o meu negócio. Né? Então, agora a gente tem os influencers da internet, mas não precisa ser só o influencer da internet, tem tanta gente que é influenciadora aí da sociedade, né? Enfim. Então, é isso que eu acho. Legal. Seguindo aqui, a gente tem várias perguntas. A Jaqueline, ela está dizendo, né? Eu vou ler aqui o comentário dela e depois você pode fazer a resposta. Ela diz assim, como você mesmo disse, o propósito é muito importante, mas a ação ela é fundamental. Como que você se organiza para atingir os seus objetivos? Eu acho que eu posso emendar aqui com a pergunta do Gabriel, que ele está dizendo como que é desenvolvida a imersão, né, de acampamento citado, quais as atividades envolvidas e como elas podem desenvolver para o desenvolvimento humano e profissional. Estão ligadas aí, de certa forma, que tem a ver com o objetivo, né, prática e desenvolvimento. Muito bom. Tem um consultor amigo nosso, que chama Zé Luiz Ferreira. Ele é um cara que a gente admira muito e ele fala uma coisa que eu acho que tem muito a ver com essa pergunta. Ele fala assim, quando junta propósito com intenção, propósito e intenção, é isso que transforma o mundo. Porque só propósito sem intenção não adianta nada. E aqui eu estou chamando de intenção, eu estou conectando a intenção que leva à prática, né? Que leva à ação. Né? Quando eu tenho só uma intenção, mas não tenho propósito, também fica uma coisa vazia, uma ação vazia. Né? Agora, quando eu junto a intenção com um propósito, né? Nesse lugar está um lugar de muita transformação. Né? E aí eu tenho que dizer para vocês assim, uma parte do trabalho é entender com muita clareza sobre o propósito de vida. Para que eu estou fazendo isso? O que eu sei fazer bem? O que eu amo fazer? E com que objetivo eu estou trazendo isso para o mundo? Que é essa conexão dos meus talentos e paixões com as necessidades do mundo. Né? Isso é uma parte da conversa. E a segunda parte da conversa é, uma vez que eu entendi isso, agora como é que eu opero isso no mundo? Né? Quais são Então, assim, eu posso pegar o meu propósito e trazer para o mundo a partir de uma empresa que eu crio. E aí a empresa tem que estabelecer metas, objetivos, planejamento estratégico, né, plano de ação, tem que cobrar resultado, tem que ir para a prática. É exatamente isso. E até, eu vou dizer para vocês, o propósito ele não é hermético, ele não é, assim, uma vez que você descobriu, ad eterno vai ser. Não é, porque a vida não é assim. Quanto mais a gente vive o nosso propósito, mais a gente vai descobrindo sobre ele. E justamente a prática é que traz isso. Então, eu estou testando. Né? Eu lembro quando eu tenho hoje 45. Quando eu comecei lá esse projeto, eu tinha 23, 24. Né? Naquela época, eu tinha entendimento sobre o meu propósito de vida e sobre as formas que eu achava que esse propósito poderia ir para o mundo. E aí, de lá para cá, eu experimentei um monte, dei com a cara no poste várias vezes, né? Errei para caramba, mas também acertei para caramba. E aí eu fui, primeiro, aprofundando mais o meu entendimento sobre o meu propósito e, segundo, aprofundando mais a melhor forma de levar isso para o mundo. E digo para vocês, continuo aprendendo diariamente. Eu com o meu time, a gente está conversando e a gente fala assim, que legal, descobrimos aqui uma coisa que pode dar mais certo. Putz, isso aqui acho que já deu, acho que dessa forma que a gente está fazendo. Então, assim, tem muita conversa, e assim, gente, principalmente, tem muito fazer. Né? Eu acho que, no final das contas, um dos grandes aprendizados que eu tive na minha vida, se eu ficar só elucubrando sobre o meu propósito em casa, sem fazer nada com isso, de nada adianta. Então, assim, imagino que vocês são pessoas do fazer, né? Como todo empreendedor deve ser. E é isso. Quanto mais você botar a mão na massa, quanto mais você der a cara para bater, quanto mais você for para a rua, você testar, você fazer, você experimentar, mais chance você tem de desenvolver o seu negócio. Né? Então, assim, eu acho que é muito essa coisa...
principalmente nessa jornada, né, de agora do Emerge Você, que eu já com mais maturidade, do Emerge Você não, do Impulso Emerge, eu com mais maturidade, né, foi quando eu posso dizer para vocês que eu entreguei a minha vida definitivamente para esse projeto, porque esse é o projeto da minha vida. Eu entendi essa é a melhor forma que eu tenho para expressar o que eu quero expressar para o mundo, pelo menos até então. Então, eu me joguei de corpo e alma. E eu tenho que dizer para vocês, assim, ó, em 2000, quando eu tomei a decisão de tomar a minha vida nas minhas mãos, né, a minha mulher estava grávida da nossa primeira filha. Então, assim, não foi uma decisão fácil. Eu tinha um emprego, carteira assinada, tinha os boletos para pagar lá, tudo bonitinho, mas era um comichão tão grande dentro de mim que eu falei assim, cara, não dá. E aí, quando a gente ficou grávido, eu falei, gente, só vai piorar, só vai ficar mais difícil de dar esse passo, né? E naquele momento, a gente estava, sei lá, 3, 4 meses grávidos, eu falei, cara, agora é a hora. E aí eu fui para a vulnerabilidade total, mas essa vulnerabilidade, aonde que eu me segurei, né? Qual foi a minha persistência? Porque eu tinha certeza que era aquilo que eu tinha que fazer. Tinha uma coisa dentro de mim que dizia, cara, você é bom nisso, vai que vai dar certo. E foi fácil, não foi difícil, passei, me endividei, errei pra caramba, fiz um monte de coisa, mas a persistência, ela veio daí, e ela tem a ver até com a pergunta anterior, né? O fazer. Quanto mais fazer, você vai aprendendo e vai ganhando musculatura, né? O mundo vai te respondendo e tal. E aí, respondendo a outra pergunta, né, do programa, o programa a gente faz de 1 a 2 turmas por ano, né? A próxima turma desse ano, esse ano vai ser uma turma só. Se Deus quiser, em agosto a gente começa uma próxima turma do Emerge Você. Para quem quiser mais informação, o nosso site é impulsoemergetudojunto.com.br. Mas eu digo para vocês, são 3 encontros de 3 dias cada encontro, módulos imersivos, né? O primeiro vai ser em agosto, o segundo vai ser em outubro, o terceiro em dezembro. Lá no site tem as datas. A gente faz... esse ano vai ser aqui no Rio. A gente geralmente faz em São Paulo, mas esse ano não está previsto acontecer em São Paulo. Em São Paulo a gente faz em um lugar que é muito especial, chamado Centro Paulos, que fica em Parelheiros, em São Paulo. É um lugar incrível, assim, que a nossa base de trabalho, eu não falei disso, né? É uma ciência chamada antroposofia, que é o estudo da consciência humana, ou a ciência espiritual, e também a fenomenologia de Goethe, né? A gente usa essas 2 estudos, assim, que ancoram muito a forma como a gente trabalha o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das organizações, né? E esse espaço Centro Paulos é um espaço antroposófico, né? Então, é um espaço muito especial, tem, enfim, uma história muito bonita por trás. Além dos encontros presenciais em grupo, né, esses módulos, a gente faz 4 acompanhamentos individuais. Então, tem momentos que a gente, entre os módulos, a gente dá uma assistência individual para cada participante, para poder lidar com mais profundidade com as questões que cada participante está trabalhando. A gente faz jornadas de aprendizagem também, que é a forma de conhecer projetos, iniciativas e empresas, no sentido de ampliar a visão, né, de quem está participando, justamente para trazer essa concretude, né, porque eu estou trabalhando ali o propósito, mas eu quero no final, porque no final das contas desse processo todo, a pessoa sai com um planejamento de vida e trabalho para os próximos 7 anos, e aí com objetivos, metas, né, estratégias para poder cumprir nesses próximos 7 anos, 1 ano e 6 meses. Então, a pessoa sai com essa concretude do programa, um planejamento de vida e trabalho para os próximos 7 anos, 1 ano e 6 meses. Então, já participaram com a gente empreendedores, né, pessoas que estão começando a empreender, e aí eu acho que o Emerge Você ancorou muito, né, o processo que cada pessoa estava vivendo, deu um pouco mais de norte para o empreendimento que a pessoa está fazendo, né? E, enfim, só um comentário eu acho interessante sobre isso. A gente, a maior aceleradora de startups da América Latina, que chama Startup Farm, né? A gente é parceiro deles e no processo de aceleração de startup deles, nós cuidamos do primeiro dia do processo de aceleração
onde a gente fala justamente com os empreendedores sobre propósito. A gente provoca eles com relação a propósito de vida, que é um processo bem interessante. Acho que eu respondi tudo, né? Sim, a gente está... Não, ótimo, a gente está aqui com um tempo um pouco limitado, mas, Rafael, muito interessante. Até assim, nós no programa Conecta, a gente tem uma base que a gente trabalha o propósito e o projeto de vida desde o início, né, onde a gente coloca aí dentro do módulo inicial para que eles possam ter contato. Então, tudo isso que você está falando condiz com a nossa metodologia, né, que a gente trabalha muito com design thinking, né, então é bem interessante. Quero dizer aqui, fazer um agradecimento a você, dizer que a gente, nessa crise, a gente conseguiu trazer grandes nomes e grandes convidados que talvez a gente, se estivéssemos no modelo presencial, a gente talvez não conseguiria a participação dessas pessoas. Eu acho que isso que a tecnologia ela tem que promover, e eu acho que é esse o papel da educação, né, que é a gente fazer esse contato entre esses diferentes atores da sociedade. A gente conseguiu trazer grandes empresários, né, e que os alunos assim jamais imaginaram participar, enfim, um momento com eles está tão próximo. Então eu te agradeço aqui, a gente vai ter que encerrar devido ao horário. Quero chamar aqui a Mônica para finalizar e agradecer a sua participação e de todos vocês. Por favor, acompanhe o nosso site, tá aí no chat. A gente está colocando todos os materiais aqui, então quem não viu pode assistir depois ou compartilhar com alguém, tudo vai estar lá. E aí eu agradeço mais uma vez vocês, tá bom? Obrigado, Mônica. Tá mute. Pois é. Marcelo, Rafael, nossa, muito obrigada. Eu adorei a apresentação. Ela trouxe muitos pontos que a gente, até como Copersucar, entende importante, né? O João Teixeira, nosso presidente, esteve aqui também com o grupo, fez também uma apresentação, né? Foi muito legal, ele trouxe um pouco da experiência de vida dele, trouxe muito da Copersucar, né? Eu também acredito que todos precisamos ter um propósito na vida, né? A gente precisa saber qual é o nosso objetivo, para onde a gente está querendo ir. E aí o que você colocou é muito importante, porque ele tem que também estar conectado e tem que ter um propósito na empresa que o empreendedor está montando, né? Precisa ter um equilíbrio, uma sinergia, né? Você precisa acreditar no que você está fazendo, você tem que acreditar que você está fazendo aquilo por algum motivo, né? Então, a Copersucar, ela tem um propósito, né, e nós, como colaboradores da Copersucar, acreditamos nele, que é conectar o campo ao mundo, né, provendo energia renovável, que é o etanol, e um alimento natural, que é o açúcar, para o bem-estar da sociedade. Então, eu acho que isso acaba trazendo uma cultura para a empresa. Então, eu falo isso para vocês como empreendedores, né, por que é importante você ter esse propósito, você tem que ter ele muito conectado com a cultura, e a cultura da empresa está relacionada com a cultura das pessoas, isso tem uma retroalimentação. Então, como Copersucar, a gente trabalha muito essas questões de sustentabilidade, né? Como o Rafael colocou, a importância do meio ambiente, respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas e respeito também ao seu negócio, né? Porque também, se ele não existir, você não consegue fazer todo esse trabalho. Então, isso a gente trabalha muito e a gente vê uma mudança grande nos colaboradores quando a gente traz esses conceitos. Então, é todo um funcionamento, né? Mas que ele está calcado nas pessoas, né? Que são esse pilar importante aí da empresa. Então, a gente, como Copersucar, acredita no bem-estar da sociedade, eu, como Mônica, também acredito, e eu vi, Rafael, que você também acredita, e o programa Conecta, ele está aí para isso, para a gente trabalhar para que isso aconteça. Então, muito obrigada, realmente, pela participação, né, que você teve aqui. Eu trouxe, acho que ele fechou, né, de uma forma bem legal, todas essas questões. Quer dizer, lá no começo do programa a gente trabalha essa questão do propósito, aqui você trouxe o quanto é importante você ter isso dentro dos seus negócios. Muito obrigada, mais uma vez, Instituto Crescer, Marcelo, Luiz, Diego, que está aí nos bastidores ajudando a gente com toda essa parte
né, de internet, de informática, e obrigada a todos os alunos e a todas as pessoas presentes. Vamos continuar em frente com o nosso propósito ali forte. Obrigada, tenham todos um ótimo dia. Obrigado.